Olá! Nessa aula vamos falar sobre campo elétrico. Na aula passada a gente viu que objetos carregados produzem entre si forças elétricas e essa força depende da natureza das cargas que estão próximas. Então, se eu tenho um objeto carregado e aproximo dele uma carga de mesma natureza, eu vou ter entre eles uma força repulsiva. Então, nesse caso, esse cubo vai fazer uma força empurrando essa carga para longe. Independente do ponto em que eu coloco a carga que eu estou aproximando, essa força é de repulsão. Ela sempre vai apontar no sentido para fora. Se eu mudar a natureza da carga do cubo e aproximar dele a mesma carga de antes, então agora eu vou ter uma força de atração, independente do lugar que eu colocar. Esse cubo vai atrair a bolinha vermelha. Agora, a gente sabe pela lei de Coulomb que essa força ela depende das duas cargas. Mas eu queria estudar uma propriedade que fosse só desse objeto. Para isso, eu preciso tirar da força a dependência da carga do outro objeto. Então, a gente vai definir o campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma propriedade que vai depender somente do objeto que eu estou estudando e não das outras cargas que possam estar em sua proximidade. Para tirar a dependência da carga, eu posso definir o campo elétrico como sendo a força dividida pela carga de prova. Então, essa é a definição de campo elétrico. Agora, se eu tenho uma carga positiva, eu posso desenhar o que a gente chama de linhas de campo elétrico. Essas linhas de campo são definidas de modo que eu vou aproximar dessa carga uma carga pontual. Cargas pontuais são cargas bem pequenininhas e sempre positivas. Então, quando eu ponho uma carga positiva perto desta, ela vai repelir. Então, essa é a definição da direção do campo elétrico para uma carga positiva. Ele sempre aponta saindo da carga positiva. Agora, se a carga é negativa, então eu vou ter a situação contrária, porque a carga de prova é sempre positiva. Então, qualquer ponto que eu colocar aqui uma carga positiva, ela vai ser atraída por essa carga negativa. Então, a direção do campo vai ser entrando na carga negativa. As linhas de campo, elas nos mostram muitas coisas. Uma das coisas que elas nos mostram é a intensidade do campo. Se eu estou olhando bem pertinho da carga positiva, eu tenho uma densidade de linhas de campo maior e, portanto, o campo é mais intenso. À medida que eu me afasto dessa carga, eu tenho uma densidade de linhas de campo menor e, portanto, o campo elétrico é menos intenso. Agora, se eu aproximar essa carga positiva dessa carga negativa, eu vou ter uma interação entre o campo elétrico das duas cargas. E essa interação pode ser representada através das linhas de campo dessa maneira. Veja que as linhas de campo nunca se cruzam, elas são sempre paralelas umas com as outras, elas não podem se cruzar, porque a cada ponto do espaço eu tenho que ter um único valor atribuído para o campo elétrico. Agora, imagine que eu tenha não um dipolo elétrico, mas um quadripolo elétrico. Quadripolo elétrico são dois dipolos. Tenho aqui duas cargas positivas e duas cargas negativas. Essas cargas têm o mesmo módulo por definição de quadripolo,
mas sinais contrários estão separadas pela mesma distância entre elas. Então, como seria a representação das linhas de campo para um quadripolo elétrico? As linhas de campo podem ser representadas desse jeito. Então veja, as linhas saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Agora no meio aqui, se isso é um quadripolo elétrico, então necessariamente a distância entre as cargas é a mesma. E além disso, o módulo das cargas é o mesmo. Então, nesse ponto central aqui, eu vou ter um campo elétrico nulo, porque o mesmo campo feito por essa carga negativa nesse ponto é feito por essa carga positiva nesse ponto. E a mesma coisa, o campo vindo da direita e o campo vindo da esquerda. Então, eles vão se cancelar. Então, no ponto central, esse campo se anula, ok? Veja que as linhas não se cruzam. As linhas de campo podem ser observadas em diversas situações experimentais. Aqui eu tenho objetos positivos e negativos, e se você reparar bem, você vai ver que essa farinha que a gente joga aqui, ela vai se alinhar de acordo com as linhas de campo. Aqui parece que você tem um cruzamento das linhas, mas é porque como você joga essa farinha aqui, elas às vezes caem em lugares e a força elétrica não é capaz de arrastar essa partícula para um lugar correto. Mas você pode ver, por exemplo, que aqui no meio eu tenho um posicionamento aleatório dessas partículas. Ao passo que aqui, elas se alinham praticamente paralelas umas com as outras, né? Isso também acontece aqui. Do lado de fora, a gente tem um comportamento bem aleatório. E do lado de dentro, elas representam linhas ligando uma placa à outra. A mesma coisa eu posso ver aqui nessa situação. Aqui eu tenho posicionamento aleatório e aqui eu tenho a representação das linhas de campo. Por que aqui dentro eu não tenho linhas de campo e, consequentemente, eu não tenho campo elétrico? Vai pensando aí e a gente vai responder isso lá no capítulo de lei de campos. Agora, vamos pensar matematicamente. Eu tenho aqui uma carga pontual e eu quero saber qual é o campo elétrico dessa carga. Eu vou aproximar dela uma carga de prova. Uma carga de prova é sempre positiva. Então, eu vou chegar aqui essa carga perto e eu tenho essa configuração para o campo elétrico. A gente sabe que a força elétrica, pela lei de Coulomb, depende tanto da minha carga Q quanto da minha carguinha de prova Q0. Mas eu quero calcular o campo elétrico. E o campo elétrico é definido como essa força dividido pela carguinha de prova. Então, eu vou ter que o campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 Q0 dividido por R2 dividido por Q0. Então, a lei de Coulomb nos diz que o campo elétrico de uma carga pontual é 1 sobre 4π ε0 módulo da carga Q dividido por R ao quadrado. Então, veja que isso concorda com a representação das linhas de campo. Se eu estou olhando num R bem pertinho aqui da carga, então eu vou ter um campo elétrico mais intenso. À medida que eu me afasto,
as linhas de campo vão ficando mais separadas e isso me fornece um campo elétrico menor. Bem, a gente pode usar a lei de Coulomb para achar o campo elétrico em diversas situações. A lei de Coulomb não é muito apropriada para esse tipo de cálculo, porque justamente dependendo do sistema fica bem complicado de fazer os cálculos. A lei de Gauss nos dá uma forma mais simples de fazer essa conta. Eu vou fazer para vocês o cálculo do campo elétrico de um dipolo elétrico para exemplificar como que funciona o cálculo através da lei de Coulomb, ok? Vou fazer apenas para o dipolo elétrico. Vou retirar essas linhas de campo só para melhorar a visualização do problema. Então, eu tenho aqui o dipolo, uma carga positiva, uma carga negativa com o mesmo módulo, e eu vou colocar um eixo que eu vou chamar de Z, que passa aqui tanto na carga negativa quanto na positiva. E eu quero saber o campo elétrico num ponto P, a uma distância Z do ponto central entre a carga positiva e negativa, no ponto médio do dipolo. Eu sei que a carga positiva produz um campo elétrico no ponto P, que eu vou chamar de E+, que é direcionado na direção positiva do eixo Z, porque essa carga é positiva e o campo é saindo. Por outro lado, a carga negativa também produz um campo elétrico nesse ponto P. Só que o campo elétrico produzido pela carga negativa, que eu vou chamar de E-, é na direção negativa de Z, porque o campo da carga negativa está entrando. Outra coisa que eu sei também é que, apesar das duas terem o mesmo módulo, esse campo produzido pela carga negativa vai ser um pouquinho menor do que o campo produzido pela carga positiva, porque o ponto P está mais perto da carga positiva do que da carga negativa. Okay? E como que eu calculo essa diferença? A gente vai usar o princípio de superposição. Vai calcular a soma vetorial para o E+, mais o E-. Então, eu sei que o campo elétrico por uma carga pontual é 1 sobre 4πε0, carga Q, dividido por R ao quadrado. Então, a distância entre a carga positiva e o ponto P eu vou chamar de R+. E a distância entre a carga negativa e o ponto P eu vou chamar de R-. Além disso, eu vou chamar a distância entre as duas cargas, positiva e negativa, de D. Então, dessa forma, eu posso escrever o campo elétrico da carga como 1 sobre 4πε0, carga Q positiva, dividido por R mais ao quadrado. Mas quem é o R mais ao quadrado? O R mais eu posso escrever em função de Z e de D. Então, o R mais vai ser essa distância Z todinha menos a metade dessa distância D. Então, eu estou chamando o R mais de Z menos meio do D. Tudo isso ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer para o campo gerado pela carga negativa. 1 sobre 4πε0, Q dividido por R menos ao quadrado. E o R menos, olha só, ele vai ser essa distância Z mais a metade do D. Então, Z mais meio de D, tudo isso ao quadrado. Esse é o campo elétrico resultante no ponto P. Ok? Bom, esse negócio está bem feinho, a gente pode fazer umas aproximações. Note que esse sinal de menos aqui para o campo
elétrico E-, ele aparece justamente porque o sentido do campo é contrário ao de Z. Então, por isso, aparece esse sinal de menos aqui. Agora, eu vou colocar em evidência a carga Q, 4π ε0. Então, eu tenho a diferença entre essas duas razões. Ok? Então, para a gente fazer uma aproximação, a gente vai considerar que essa distância Z entre o dipolo e o ponto P é muito maior do que a distância D, que é a separação entre as cargas. Então, eu vou colocar esse Z em evidência. Então, vai ficar assim. Vou dividir aqui dentro todo mundo por Z. Então, vai ficar 1, Z sobre Z dá 1, e D sobre 2Z. Esse 2 já estava lá. Do lado de fora vai sair Z ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui, né? Eu dividi aqui por Z, então fica Z dividido por Z dá 1, e aqui fica D sobre Z. Então, eu ponho em evidência o Z, e como está ao quadrado, ele sai Z ao quadrado. Então, eu ponho o Z ao quadrado daqui e o daqui em evidência aqui fora. Fica Z ao quadrado aqui. Agora, eu vou abrir esse produto. Então, vai ficar 1 ao quadrado dá 1, menos D sobre 2Z dá mais D ao quadrado sobre 4Z, menos 2 vezes 1 vezes D dividido por 2Z. E aqui a mesma coisa, só que vai ficar com o sinal trocado. Então, vai ficar 1 D ao quadrado sobre 4Z mais D dividido por Z. Então, daqui para lá é só conta. O resultado vai ser esse aqui, ó. Vai sobrar mais um Z aqui, vai ficar Z ao cubo. Aqui vai ficar um D em cima. 1 menos D dividido por 2Z ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Okay? Agora, fazendo a condição de que Z é muito maior do que D, essa razão aqui, ó, vai para zero. Se essa razão aí vai para zero, então eu posso escrever o campo elétrico como sendo 1 sobre 2π ε0 QD dividido por Z ao cubo, ok? Agora, normalmente, esse produto da carga pela distância D é uma característica do dipolo e a gente chama isso de P. Então, você vai achar P. Quando trata-se de dipolo, é a carga vezes a distância. Então, eu posso escrever o campo elétrico para um dipolo como sendo 1 sobre 2π ε0 P dividido por Z ao cubo, ok? Agora, se eu quero calcular a força que atua em uma carga quando ela está dentro de um campo elétrico, eu posso multiplicar o valor da carga vezes o campo elétrico. Então, eu acho a força. Por exemplo, se eu tenho o campo elétrico produzido por um dipolo e aproximo dele uma carga positiva, a força elétrica entre o dipolo e a carga pode ser calculada como sendo a carga da partícula vezes o campo elétrico do dipolo. Okay? Agora, falando em dipolo, como que as lagartixas conseguem subir nas paredes, no vidro e ficar de cabeça para baixo no teto? Bem, esse problema é um problema de eletrostática. Você pode ver que ela não possui ventosas nas patinhas, né? O que são essas estruturas? Essas estruturas, vistas mais de perto, são assim. Cada uma delas possui um monte dessas células aqui. Acontece que essas células nada mais são do que dipolos elétricos. Então, quando esses dipolos entram em contato com uma superfície, eles aderem nessa superfície. Então, dependendo da posição em que a patinha da lagartixa está, né, se ela estiver paralela com a superfície, então a lagartixa fica fixa, mesmo quando ela está de cabeça para baixo, no teto ou subindo no vidro. Para que a lagartixa consiga se desgrudar da parede,
ela tem que fazer um ângulo entre essa estrutura e a superfície. Aí ela consegue romper a força elétrica entre as estruturas e a superfície. Agora eu vou deixar para vocês esse probleminha aqui para vocês resolverem e a gente pode discutir na aula para tirar as dúvidas se vocês quiserem. Então, entendendo esse problema aqui, a gente vai poder entender mais para frente um pouquinho como funciona uma impressora jato de tinta, que usa um campo elétrico e gotinhas de tinta carregadas. Então, eu tenho aqui uma partícula de carga positiva, Q, e massa M. E ela é liberada do repouso dentro desse campo elétrico uniforme, que é orientado ao longo aqui do eixo X. A partícula é solta perto da placa positiva e ele quer saber qual é a velocidade final ao chegar na placa negativa. E a distância entre as placas é d. Ok? Então, esse que é o problema. Uma dica, você vai precisar fazer uma revisão de cinemática para você se lembrar dos movimentos que vocês viram lá na Física 1, ok? Na próxima aula vamos ver Lei de Gauss.